Olá, boa noite, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horas que vocês vão assistir esse vídeo, mas para mim aqui, boa noite. A gente vai começar agora a nossa aula de Direito Civil, contratos, né? Para vocês do quinto semestre da CEUNSP. Essa aula de hoje é a que eu daria se fosse aula presencial entre os dias 23 e 27, né? Quer dizer, na semana do dia 23 e do dia 27. Eu já estou colocando na nossa tela aqui o meu e-mail, renatogpinto.adv.obsp.org.br. Ele é compridão, mas depois com o tempo vocês decoram, porque eu fico à disposição, coloco esse e-mail à disposição para quaisquer dúvidas que vocês tenham e queiram tirar comigo dessas aulas não presenciais que a gente está dando, tá? Então, meus queridos alunos, espero que vocês estejam todos bem, com saúde, protegidos dentro da casa de vocês, né? Porque essa pandemia não é brincadeira, não é brinquedo, não. É sério. Então, a gente tem que se proteger para quando a gente voltar presencialmente, todos estarmos lá presentes e bem, tá? Então, bom, como a nossa aula dessa semana e a das anteriores é sobre contratos, a gente não pode esquecer que agora a gente está, e eu vou mudar a tela, dentro da parte de contratos em espécie, né? Contratos em espécies ou contratos em espécie, como queira. Então a gente está falando contrato por contrato, né? Então, se vocês lembrarem, já falamos de contrato de compra e venda, doação. Hoje nós vamos falar do contrato de empréstimo. Eu só queria fazer uma pequena observação, porque é o seguinte, no material que eu mandei para vocês, o contrato de permuta e o contrato estimatório, eles vêm antes do contrato de empréstimo. Eu, sinceramente, não sei porque eu fiz essa inversão. À época havia um motivo, mas como agora nós estamos seguindo os contratos em espécie do código, artigo por artigo, então eu reinverti, tá? Então agora eu coloco primeiro empréstimo, a gente vai falar hoje de empréstimo nas duas modalidades, e depois na semana que vem a gente fala dos próximos contratos, mas vejam, todos os contratos que nós falarmos nessas aulas do semestre, enfim, todos os contratos que a gente falar nesse semestre, estão todos aí no material que eu já mandei para vocês, tá? Em PDF que eu já mandei para vocês. Eu só fiz uma pequena inversão só para manter a estrutura do Código Civil. Não há nenhuma perda e vocês não estão ficando malucos, não. É só dar 3 ou 4 folhinhas para frente que vocês vão encontrar o empréstimo aí, tá bom? Então vamos lá. Basicamente, o que é o contrato de empréstimo? Tá? Bom, contrato de empréstimo é aquele pelo qual uma das partes entrega à outra coisa fungível ou infungível. Então a gente vai ver daqui a pouco se a entrega for de coisa fungível, eu vou estar falando na espécie mútuo do empréstimo. Se a coisa for infungível, a gente vai ver qual a diferença. Vocês já sabem, porque vocês já tiveram lá na parte geral, quando vocês estudaram bens, classificação dos bens, né? Dos bens fungíveis e infungíveis. Vocês já sabem, mas eu vou relembrar. Quando for infungível, eu estou falando de comodato, tá? Lembrando que tanto comodato quanto mútuo são espécies do tipo contrato de empréstimo, tá bom? Não são coisas diferentes, não. São só umas submodalidades diferentes. Então, é aquele pelo qual uma das partes entrega a outra coisa fungível ou infungível, ficando esta última com a obrigação de restituí-la, tá? Então, lembrando que o empréstimo ele tem esse caráter restitutivo, né? E ele tem esse caráter gratuito também, né? Porque eu empresto uma coisa para depois ele me devolver, tá? Como nós vimos aqui, eu tenho duas modalidades de empréstimo, tá? Comodato, quando o bem objeto do empréstimo for um bem infungível, né? Então, o que é um bem infungível? É aquele em que não pode ser substituído por outro da mesma qualidade, da mesma quantidade. Então, quando eu empresto o meu carro para alguém, eu quero este carro de volta, né? Quando eu empresto o meu computador, um livro que eu tenho para alguém, eu quero que este livro, após o seu uso, seja me devolvido. É por isso que o comodato tem finalidade de uso, ou seja, o comodatário utiliza a coisa
e depois devolve conforme está previsto lá no artigo 579. Tá? Então, a ideia de bem infungível é aquele que não pode ser substituído. Eu quero este livro de volta, eu quero o meu carro de volta, eu quero o meu computador de volta. Né? Por outro lado, eu tenho uma outra espécie que é um mútuo, aí já muda de figura. O empréstimo pelo mútuo ocorre quando o bem objeto desse empréstimo for um bem fungível. Por exemplo, quando eu empresto dinheiro, quando eu empresto, sei lá, um saco de arroz, farinha, quando eu empresto, sei lá, você pode me empresta um açúcar, sei lá, eu estou emprestando um açúcar. É claro que a ideia desse empréstimo é de consumir. O cara que vai me pegar, para quem eu empresto, por exemplo, não vou fazer isso nunca, né? Mas é só a título de exemplo. Para quem eu empresto R$1.000, é óbvio que eu não vou querer exatamente aquelas notas de volta, né? Deixa eu ver se você vai me devolver exatamente pelo número de sequência aqui. Não é isso. O cara vai consumir aquilo, vai usar para aquilo que ele precisa e depois ele vai me dar R$1.000 em outras notas, mas o que me vale agora é o valor que ele me devolve, a quantidade a quantidade do dinheiro que eu emprestei, a mesma quantidade. Empresto 1.000, eu quero no mínimo 1.000. Né? Isso se eu não colocar uma correçãozinha monetária, um jurozinho que eu tenho direito. Né? Agora, um exemplo, aquele famoso exemplo daquela mulher maravilhosa que bate na porta do apartamento do cara e aí pede, você tem 1 quilo de açúcar? O que você vai fazer com 1 quilo de açúcar? Homem assim, bom, não vamos dar esse exemplo não, que é muito chato. Ver uma pessoa qualquer te pedir 1 quilo de açúcar. Você vai lá e empresta 1 quilo de açúcar. Empresta. Você poderia doar, dar para a pessoa, mas você empresta. Se você empresta esse açúcar, você não vai querer exatamente esse mesmo pacote daquele número de lote e tal. Ele vai te dar o mesmo açúcar, mesma qualidade de açúcar, e na mesma quantidade para que ele possa cumprir a parte dele nesse contrato de mútuo. Tá? Então, a ideia é essa. Mas, tanto comodato quanto mútuo, eles têm umas regras próprias, né? Que são previstas no Código Civil. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha em cada uma delas? Próxima tela. Vamos lá. Comodato. Então, vamos pensar direitinho o que é isso. Ocorre quando o bem objeto do empréstimo for um bem infungível. Já dissemos sobre isso. Tem a finalidade de uso, ou seja, o comodatário utiliza a coisa e a devolve. Por que a finalidade de uso? Porque justamente quando ele pede um caderno emprestado, um computador emprestado, um carro emprestado, uma ferramenta qualquer emprestada, é para usar, né? Não é para deixar lá na casa dele encostado durante 30 dias e depois devolve. A ideia não é essa. Ele vai utilizar. Então, a presunção é de que quem está emprestando, ou seja, o comodante, a expressão é essa, o comodante, sabe que aquele empréstimo é para que o comodatário, a pessoa que recebe o bem, vai usar para a finalidade a qual ele foi feito. Tá? Vamos ver algumas regras do Código Civil importantes nesse tipo de contrato? Bora lá. O pontinho primeiro aí. Os tutores, curadores e, em geral, todos os administradores de bens alheios não poderão dar em comodato, sem autorização especial, os bens confiados à sua guarda. Então, vamos lá. Quando eu falo de tutor, curador e os administradores de bens alheios em geral, então, por exemplo, administrador de bens alheios, administrador de condomínio, administrador de massa falida, inventariante é um tipo de administrador. Bom, esses caras todos, eles não podem emprestar, dar em comodato, sem autorização especial, os bens confiados à sua guarda. Tá? Essa autorização especial vai depender muito da situação. Então, por exemplo, quando eu falo de tutores e curadores, eu estou falando de autorização especial, autorização judicial. Quando eu falo, por exemplo, em administrador de massa falida, aí eu já tenho 2 tipos de autorização. A autorização dos representantes dos credores da empresa falida
e também autorização judicial para esse caso. Bom, por que autorização judicial? Porque a ideia é que o empréstimo seja gratuito. Esse empréstimo, justamente por ser gratuito, pode trazer para o menor incapaz, no caso de tutor, para o incapaz que não seja menor, no caso dos curadores, e os demais administradores, como eu disse aqui, por exemplo, o administrador da massa falida, pode causar um prejuízo nesse bem. E se ele for dado a título gratuito e esse bem voltar com algum tipo de dano, isso vai ser prejudicial para quem? Justamente para esses incapazes, para a massa falida, para os credores da massa falida, etc. Né? É claro, sim, que sempre há a possibilidade de uma ação indenizatória, claro que há. Né? Mas às vezes a ação indenizatória ela é procedente, mas ela não é eficaz. Por quê? Porque às vezes o devedor não tem o dinheiro para cobrir, para pagar os danos que ele mesmo cometeu. Então, é um risco, né? E aí, o que faz o Código Civil? O Código Civil diz o seguinte, olha, exceto se houver uma autorização específica para esse comodato, se não houver essa autorização, não é possível se fazer. Né? Então, a ideia justamente é essa, tá? Do Código Civil. Por outro lado, eu tenho um segundo pontinho aí, o comodatário é obrigado a conservar como se sua própria fora, bonito, né? Como se sua própria fora a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos. É exatamente isso, né? Então, o que o código diz? Quando o comodatário recebe a coisa para si, ele vai ter que cuidar dessa coisa como se fosse dele. Então, com todo cuidado, né? Com toda a delicadeza, com toda a previdência, né? Com toda a prudência, essas coisas todas. Se por um acaso não fizer isso, ele vai responder por perdas e danos. Então, é óbvio, né, que se por um acaso alguém recebe um automóvel, está emprestado, né, não importa por qual motivo, ele pega e vai lá e abalroa um carro qualquer, ele, culpado por isso, é claro que ele vai ter que pagar as perdas e os danos que sofreu quem emprestou esse automóvel para ele. Né? Então, é o que a gente chama de responsabilidade civil, que muito provavelmente é uma matéria específica que vocês, se é que já não tiveram, vocês vão ter ainda dentro da grade do curso de Direito de vocês, mais especificamente dentro da grade de Direito Civil. Tá? Vamos lá. Terceiro pontinho aí, dentro ainda do contrato de comodato, o comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará até restituí-la o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante. Isso é uma coisa muito interessante, por quê? Porque é uma forma que o Código Civil prevê de afastar a má-fé do comodatário. Então, o que acontece? O comodatário recebe um bem qualquer por empréstimo, né? Vamos dar o exemplo do carro. Então, assim, uma determinada pessoa empresta o seu carro, tem vários carros, empresta o seu carro para um amigo dele que está desempregado, para ele, sei lá, entregar pão, fazer carreto, enfim. Vamos pensar numa caminhonetezinha aí, né? uma VUC. Para fazer E aí, beleza. Tá. Qual que é a combinação que eles fazem no contrato? Que esse empréstimo vai ser mantido até quando esse comodatário conseguir um emprego com carteira assinada. Passa um ano, passa 2 anos, no final do segundo ano, graças a Deus, o que acontece com o comodatário? Ele consegue um emprego. Consegue um emprego direitinho, tem o registro em carteira. Como a eficácia desse contrato tinha uma condição, qual que era a condição? O contrato vai ser válido, o contrato de comodato vai ser válido até você encontrar um emprego com carteira assinada. Quando ele consegue o registro com carteira assinada desse emprego, o que acontece com esse contrato? Ele pega e se extingue. Ele se extingue por quê? Porque a condição ocorreu.
a condição dele conseguir um contrato com carteira assinada. O que o comodatário já deveria fazer no momento em que ele tem o registro de carteira? Imediatamente comunicar ao comodante dizendo: meu querido, meu amigo, nunca vou me esquecer disso. Estou lhe devolvendo o automóvel, a VUC, o caminhonete, porque finalmente eu consegui um emprego com carteira assinada. Esse seria o melhor dos mundos e esse seria o cumprimento efetivo do contrato. Só que o que faz o comodatário? Deixa. Ele fica um dia, fica outro dia, fica 3 dias, fica um mês, fica 3 meses, não comunica o comodante, até que o comodante, por amigos em comum, fica sabendo que o cara está trabalhando. Eu falei, opa, como assim? Eu tinha falado para ele que o comodato era até quando ele encontrasse o registro em carteira, e ele não me fala nada. Nossa, que amigão, hein? Eu fiz isso por ele, o cara não me dá uma dessa? Maravilha. E aí o que acontece? Ele vai lá, notifica o cara demora para entregar o carro, enrola, até que enfim ele se dignifica a entregar. Se dignifica a entregar o automóvel para o comodante. O que sobrou para o comodante? Não, o que sobrou não. O que criou-se para o comodante? Esse negócio esse terceiro pontozinho aí previsto no Código Civil. Ou seja, o comodatário passa a se constituir em mora a partir do momento em que ele passa a ficar de posse de má-fé desse automóvel, dessa caminhonete. Se isso for levado às barras da justiça, o que tem o comodante de direito? Além de cobrar essa multa de mora, essa pena pecuniária de mora pelo não cumprimento efetivo do contrato, né? O que o comodatário vai fazer? Ele vai responder e muito provavelmente vai ter que pagar um aluguel por esse tempo em que ele ficou de má fé, numa posse de má fé em relação ao bem do comodante. Então, o comodante vai arbitrar, obviamente que a arbitragem desse aluguel não é arbitrariedade, ele não pode colocar o preço que ele quiser, né? Ele vai ter que fazer um preço, ele vai ter que colocar um valor de aluguel razoável, né? Dentro dos princípios da boa-fé objetiva, né? E de toda forma ele vai ter direito. Quem vai determinar se esse é um valor razoável ou não? Muito provavelmente é o juiz, porque muito provavelmente isso só vai ser resolvido judicialmente. Muito provavelmente, né? Porque é claro que o comodatário não vai querer pagar, enfim. Mas o comodante, sabendo os seus direitos, né? Sendo bem orientado por um advogado formado pela CEUNSP, não há dúvida de que ele terá direito e a razoabilidade desse aluguel arbitrado vai muito provavelmente ser fixado pelo juiz. Tá bom? Mais um pontinho aí. Bom, se correndo risco o objeto do comodato, juntamente com outros do comodatário, antepuser este a salvação dos seus bens, abandonando o do comodante, responderá pelo dano ocorrido, ainda que se possa atribuir a caso fortuito ou força maior. Esse é um dos raros momentos em que o Código Civil, mesmo sob a ocorrência da força maior ou do caso fortuito, responsabiliza alguma parte por conta de um prejuízo qualquer, né? Então, o que está prevendo o Código Civil aqui? Uma situação que no Brasil ocorre muito, hein? Ocorre muito. Por exemplo, incêndio em casa, enchente em janeiro e abril em São Paulo e no Rio de Janeiro. Aí o que acontece? Olha o exemplo lá. A gente pode até utilizar o mesmo exemplo da VUC lá. Então, o comodatário está com o carro do comodante lá, que ele está emprestado, ele trabalha, faz carreto com aquele carro, está estacionado na garagem. Aí o que acontece? A casa começa a pegar fogo. O que faz o comodatário? Salva a televisão, salva a geladeira, salva fogão, salva estofado, salva botijão de gás, salva tudo. Salva eventualmente até um carro que ele tenha. Ele pode ter um carrinho pequenininho que não servia para fazer carreto e tal,
e, apesar do carro dele, o comodante emprestou uma VUC para ele. Salva o carro, tira tudo e deixa qual bem ele deixa lá pegando fogo. E se der tempo de resgatar, ele resgata. Se não der tempo, fica lá, porque não é dele mesmo. Justamente o bem do comodante. Então é por isso que interveio o legislador civilista, nesse caso, justamente para dizer: comodatário, comodatário. Lembra que no artigo lá em cima eu falei para você cuidar das suas coisas como se fossem suas? Então, cuidado. Você tirou um monte de bens da sua casa, inclusive bens cujo valor monetário é muito menor do que a VUC do teu amigo que te emprestou o carro, né? Mesmo assim, você deu preferência para suas coisas. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer isso que eu estou prevendo aqui. Mesmo que ocorra caso fortuito ou força maior, enchente seria uma força maior, um incêndio na casa, desde que não provocado por negligência, imperícia e imprudência do próprio comodatário, seria um caso fortuito, mesmo assim ele pode ser responsável pelas perdas e danos sofridas pelo comodante. Mesmo assim. Tudo por quê? Porque ele deixou perecer, destruir um bem só porque não era dele. Ele preferiu dar preferência e proteger os bens que lhe pertenciam e deixou o bem lá para o bem do comodante para a sua própria sorte, né? Então, nesse caso, vai responder por perdas e danos. Sempre lembrando, se o comodatário vai ter ou não condições de pagar os danos materiais sofridos pelo comodante é uma outra coisa. Se ele vai ter patrimônio suficiente para pagar é uma outra coisa. O que existe é sim o direito do comodante de entrar com uma ação indenizatória contra o comodatário por essa situação. Tá bom? Muito bom. Bora lá, vamos ver aqui. O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada. Isso aqui é uma forma do Código Civil coibir abusos, né? Coibir abusos do próprio comodatário. Então imagina, o comodante empresta a VUC para o comodatário que estava precisando de trabalhar, precisando dar leite para as crianças, precisando colocar comida em casa e tal. Ele empresta, a título gratuito, ele empresta o carro a título de comodato para ele trabalhar e tal. Aí ele pega e trabalha e tal. Só que aí o que ele faz, claro, né? Se ele está trabalhando com uma VUC, ele tem que colocar óleo, ele tem que eventualmente fazer uma pequena retífica no motor, ele tem que cuidar disso, daquilo, trocar as pastilhas de freio e tal. Aí no final do contrato de comodato, ele pega e vem com todas as notas, deixa eu colocar minha mão aqui para vocês verem, com todas as notas fiscais dos serviços prestados e dos bens, das peças compradas. Desculpa, não tem muito sentido. O cara está te fazendo um favor e ainda você vai cobrar do cara que te fez o favor pelos gastos que você teve de uso. O Código Civil, o legislador civilista, andou muito bem dizendo: não, filho, não. Você não vai poder cobrar do comodante as despesas que você fez com o uso da coisa que ele emprestou. Não faz sentido, é até meio que imoral isso, né? Além de ser agora ilegal, né? É imoral, tá? Então tem isso também. E finalmente um outro ponto importante do comodato, é esse último pontinho aqui, ó. Se duas ou mais pessoas forem simultaneamente comodatárias de uma coisa, ficarão solidariamente responsáveis para o comodante. Para dar um exemplo mais comum desse tipo de solidariedade uma casa que é dada em comodato para um casal, marido e mulher, marido e marido, mulher e mulher, sei lá, vocês que definam como é que vai ser esse casal, tá? Mas marido e mulher. Então assim, o comodante, ele poderia ter alugado, né? É a casa dele, ele é proprietário, ele pode fazer o que ele quiser. Ele poderia ter entregue a posse do imóvel a título oneroso, que seria um aluguel. Mas não, que a gente até já viu. Mas não, ele emprestou. O que acontece nesse caso? Se ele faz um contrato, pode ser até um contrato verbal, tá? Se ele faz um contrato verbal ou por escrito para o casal, os dois são co-comodatários, né? Eles têm responsabilidade. Bom, primeiro que eles são co-comodatários. Então, eles
têm uma corresponsabilidade quanto ao empréstimo, eles têm uma coobrigação quanto ao empréstimo. E a própria lei já coloca o seguinte: se duas ou mais pessoas forem simultaneamente comodatárias, eu dei o exemplo do casal, mas pode ser outros exemplos, né? 2 sócios, 2 irmãos, enfim, né? 2 ou mais pessoas, inclusive, não precisa só 2, pode ter 20 pessoas, né? Ficarão solidariamente responsáveis para o comodante. Por que o Código Civil ele insere isso no próprio, como um artigo do próprio Código Civil? Por 2 motivos. Primeiro, porque solidariedade não se presume. Não se presume. Eu espero que vocês também saibam o que seja responsabilidade solidária. Eu já vou dizer então para vocês o que é já, desde já. Na responsabilidade solidária, o que acontece? Se eu empresto, por exemplo, 100 mil reais para 2 pessoas. Não, se eu empresto Puxa, eu vou usar o mesmo exemplo do comodato, já para matar 2 coelhos numa cajadada só. Já vai ficar mais claro. Quando o comodante ele empresta uma casa para o casal, para o marido e para a mulher, o que acontece? Eles ficam solidariamente responsáveis. E o que significa isso? Significa que ele pode, se de repente eles começam a brigar lá dentro, destroem tudo, fica uma baderna, põe fogo, rebenta isso, rebenta aquilo, rebenta lustre, tudo por causa por conta da vassourada que a mulher dava no marido, enfim, e destrói a casa. O que acontece? O comodante ele pode cobrar as perdas e danos de apenas um deles, o valor total das perdas e danos de apenas um deles e não dos 2, né? Então, o comodante, né, falando: meu Deus, o que vocês fizeram com a minha casa? Isso não vai ficar assim. Aí ele pega e vai apurar todo o valor do prejuízo. Todo o valor do prejuízo, tá? Deu, sei lá, 50 mil reais de prejuízo. A briga foi boa, né? 50 mil reais de prejuízo. O que ele pode fazer? Ele pode cobrar a dívida toda. Os 2 são responsáveis. Mas ele pode cobrar a dívida toda ou só do marido ou eventualmente só da mulher. Vamos supor que ele sabe que o marido está desempregado, não tem um pardal para dar água, mas a mulher trabalha, tem dinheiro, etc. Para que ele vai cobrar do marido se ele sabe que não vai ter dinheiro para pagar? Então ele cobra os 50 mil reais integrais da mulher, que fica responsável e obrigada ao pagamento da dívida toda. Claro que quando ela faz o pagamento da dívida toda, a própria responsabilidade solidária prevê isso, então ela passa a ter direito de recobrar do seu marido, muito provavelmente agora ex-marido, os 25 mil reais que seriam de responsabilidade dele. Tá? O importante é que o comodante acaba recebendo o valor do prejuízo completo. Tá? Muito bem, então essa é a responsabilidade solidária. E é isso que eu disse. Essa é uma das coisas que eu queria falar. A outra coisa é o seguinte: essa solidariedade ela não se presume. Ou ela consta expressamente do contrato, ou então ela consta expressamente da lei. Aqui, o que fez o legislador muito inteligentemente, ele fez constar expressamente da lei. E por que ele fez constar expressamente da lei? Porque muitas vezes o comodato é feito de forma verbal. É aí que está. É o que eu falo para vocês do contrato verbal, o problema do contrato verbal. No contrato verbal, eu posso estabelecer todas as cláusulas de um contrato verbal. Inclusive, eu dizer, e outra coisa, hein? Vocês vão ficar solidariamente responsáveis caso vocês cometam algum prejuízo em relação a esse imóvel que eu estou emprestando para vocês. Tudo bem? Tudo bem. Ok, eles causam prejuízo, o meu contrato, o contrato do comodante foi verbal, e agora como é que eu provo que a responsabilidade foi baixada, foi determinada solidariamente ou não? Não consigo provar justamente porque é um contrato verbal. Quer dizer, eu até consigo, mas eu dependeria de provas testemunhais e muitas vezes elas nem sabem o que é solidariedade, são leigas, nem sabem disso. Então é por conta de que muitas vezes o comodato é feito de forma verbal que, inteligentemente, o legislador civil já colocou isso direto na lei. Não deixou para que isso constasse do contrato. Ele já, meio que protegendo o comodante, que faz um ato de liberalidade, né? Só que ele é leigo. Ele faz um ato de liberalidade, mas muitas vezes ele é leigo. E na maioria das vezes,
nesse momento de transferir o imóvel em comodato, ele não está sendo assistido por um advogado. O legislador civil sabe disso, né? Só vai procurar um advogado quando o bicho já está pegando, quando o contrato já está sendo descumprido, quando ele já não consegue mais resolver amigavelmente. Então, por conta disso, o legislador civil já vai dizer logo o seguinte, ó, já fiquem sabendo, e se não tiver no contrato, ou se o contrato for verbal, já fiquem sabendo, os dois ou mais comodatários serão simultaneamente responsáveis, simultaneamente não, solidariamente responsáveis por esse contrato. Beleza, gente? Tudo bem. Próxima tela, vamos falar então do famoso contrato de mútuo. Muita gente entra nisso aí, às vezes sem saber, né? Empréstimo de dinheiro no banco, empréstimo de dinheiro com o pai e com a mãe, que ainda são as poucas pessoas que emprestam algum dinheiro para alguém, né? A alienação fiduciária em garantia tem uma parte de mútuo, né? Que é o pagamento das parcelas desse empréstimo bancário, enfim. Mútuo basicamente é isso. Então, vamos lá? Mútuo ocorre quando o bem objeto do empréstimo for um bem fungível, aquele que eu consigo substituir por outro da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma quantidade. Tá? Tem a finalidade de consumo. E por que tem finalidade de consumo? Porque o mutuário consome a coisa emprestada e ao final de determinado tempo deve restituir ao mutuante outra coisa da mesma espécie, qualidade e quantidade, conforme está previsto lá no artigo 586 do Código Civil. Tá bom? Vamos lá, três coisas importantes para falar aqui sobre o mútuo. Primeiro, este empréstimo ele transfere o domínio da coisa emprestada ao mutuário, por cuja conta correm todos os riscos dela desde a tradição. Então, aqui eu tenho que parar um pouquinho. Por quê? Porque vocês vão dizer para mim, se a gente tivesse numa aula presencial, alguém levantaria a mão, alguém levantariam a mão e me perguntaria assim, mas professor, peraí, já não estou entendendo mais nada. Você falou que na compra e venda eu transfiro o domínio porque essa coisa vai ficar na propriedade do comprador. Na doação, mesma coisa. Transfere-se o domínio, transfere a propriedade da coisa. Por quê? Porque essa coisa doada, dada de presente, por exemplo, vai passar para a mão do doador. Para a propriedade do donatário. Desculpa, estou querendo começar a me desconcentrar. Passa para a mão do donatário que fica seu proprietário. Muito bem. Quando você falou, professor, quando você falou de comodato, tudo bem, eu entendi. Você empresta uma coisa, ele fica na posse provisória dessa coisa durante um tempo, aí depois ele devolve a posse da coisa. Por quê? Porque a propriedade do comodante nunca saiu dele. Juridicamente, ele nunca transferiu a propriedade, ele transferiu a posse da coisa para o empréstimo e depois a coisa é devolvida. Muito bem. Mas agora, eu não entendi, professor. No mútuo, que você está dizendo que é uma espécie de empréstimo, como que no mútuo é transferido o domínio da coisa? Pois é, realmente estranho. Você não está errado, não. É estranho mesmo. Tá? É estranho, mas é estranho por um motivo meio que óbvio, não é tão óbvio assim, mas é estranho por quê? Porque na realidade, juridicamente, não dá para entender, a coisa não fecha, vamos dizer assim, a coisa não fecha. O que significa? Quando eu empresto dinheiro para uma outra pessoa, estou emprestando lá, sei lá, 5 mil reais para essa pessoa. Eu sei que essas notas de 5 mil reais não serão devolvidas para mim. Então não adianta eu emprestar, eu querer que ele me devolva os 5 mil reais, exatamente esses 5 mil reais que eu emprestei, porque eles não vão voltar. Não vão voltar. Mesma coisa que o açúcar, por exemplo, que eu dei lá da moça. Não adianta você achar que ela vai voltar. Primeiro que não adianta você achar que ela vai voltar. Né? Começa por aí. Né? Dependendo da beleza dela, não vai voltar mesmo. Mas você pega e empresta a coisa na esperança de que ela volte. Agora, o que você quer que volte de verdade é a moça. Mas o açúcar não vai ser aquele. Não vai ser aquele. Agora, se você fizer muita questão, vai ser açúcar da marca
não sei que marca que tem de açúcar, sei lá, daquela marca, açúcar daquele branquinho, cristal, e 1 quilo. Então, veja, por isso que eu transfiro, embora seja um empréstimo, eu transfiro o domínio da coisa, por quê? Porque aquela coisa vai ser consumida, ela não vai voltar. Não adianta eu fazer uma marquinha que nem esses mágicos fazem, né? Faz uma marca aqui para mostrar que quando voltar a coisa, no final da mágica, vai ser a mesma carta. Não adianta, porque não vai ser, ela vai consumir. Como ela vai consumir, lembrem-se daquelas classificações dos bens, lá na parte geral, que vocês tiveram no segundo semestre, terceiro semestre. Então, eu tenho os bens não consumíveis e os bens consumíveis, justamente. Os bens consumíveis, eles só atendem a sua natureza quando eles são, como o próprio nome diz, consumidos por alguém ou por alguma coisa. Quando eles passam a ser consumidos, não adianta o quê? Se eu emprestei a coisa consumida, não adianta querer ter ela de volta. E aí, é por isso que eu falei que a coisa não fecha, porque aí o direito ele tem que explicar como é que eu empresto uma coisa e essa coisa não me volta mais. Volta uma outra igualzinha, muito parecida com aquela, mas não é mais a mesma coisa. Pois é, porque eu transfiro o domínio. A explicação doutrinária é justamente isso. Porque quando eu empresto a título de mútuo, esse empréstimo ele é meio que definitivo, porque a pessoa vai consumir, mas o que diferencia o empréstimo da doação é que quando eu passo um bem doado para a propriedade do donatário, ele não tem que fazer nada, ele não tem que me devolver nunca mais esse bem, nem outro parecido, nada, é dele. Mas quando eu empresto a título de mútuo, então aí quando eu transfiro o domínio dessa coisa para o mutuário, ele passa a ter uma obrigação comigo que é até o final daquela condição, ou até a ocorrência daquela condição, ou a ocorrência daquele termo, então ele vai ter que me devolver não exatamente, não aquela coisa, mas algo análogo àquilo, né? De mesma natureza, mesma espécie e mesma quantidade. Tá bom? Então é essa a ideia. Segundo pontozinho aí, o mutuante pode exigir garantia da restituição se antes do vencimento o mutuário sofrer notória mudança em sua situação econômica. Então imagine só, eu faço um empréstimo mútuo de 50 mil reais para uma determinada pessoa. Só que quando eu faço esse empréstimo, eu sei que ela não tem o dinheiro líquido na mão, mas ela tem fazendas, sítios, carros, casas casa na praia, casa no campo, tem um patrimônio muito bom. Mas ela não tinha dinheiro líquido na mão e ela me pediu emprestado. Meu amigo, sempre confiei nele, não é a primeira vez que eu empresto, sempre me devolveu o dinheiro e tal, beleza, emprestei. Só que dessa vez foi diferente. Esse negócio de coronavírus, esse monte de coisa que está acontecendo, fez com que as vendas que ele fazia, porque ele era empresário, caísse de forma vertiginosa. Vou colocar minha mão aqui, vertiginosa. E aí, agora eu tenho um problema, né? Um problema por quê? Porque eu fiquei sabendo que ele pegou esses 50 mil reais, aplicou, perdeu tudo no que ele aplicou, e agora ele já está sofrendo execução para tudo quanto é lado, né? Ele está perdendo casa, um monte de casa dele já está, ele deu hipoteca, algumas foram penhoradas em execução. Aí o que acontece? O meu contrato de empréstimo de 50 mil reais só vai vencer em novembro. Ele só vai ter que me devolver esse dinheiro em novembro. Só que agora ele já está em estado praticamente de insolvabilidade. Muito provável que o patrimônio dele seja menor do que as dívidas que ele tem por aí, inclusive comigo. Aí o que pode acontecer? Se houver uma mudança muito grave na condição econômica do mutuário, ou seja, de quem tomou o empréstimo, eu, mutuante, eu posso exigir dele uma garantia. Falei assim, filho, então vem cá, vamos conversar. Eu sei que está difícil para você, eu sei que você está sofrendo, só que é o seguinte, esses 50 mil que eu te emprestei, nem poderia te emprestar, porque não tinha de onde tirar. Eu te emprestei, mas agora é o seguinte, eu preciso que você me dê uma garantia.
Eu sei que você tem uns carros bons aí, me dá um carro aí de garantia, um carro que vale uns 70 mil reais, me dá em penhor, me entregue em penhor ele, e aí eu mantenho o contrato. Se o mutuário não quiser dar em penhor, então eu posso desfazer o contrato. Muito provavelmente judicial, né, pela via judicial. Anulação ou extinção do contrato de mútuo, por quê? Porque ficou, e eu tenho que provar isso no processo, né? Ficou caracterizada uma mudança muito notória da condição econômica do mutuário. Eu emprestei 50 mil reais para ele. Eu o convoquei, notifiquei para vir conversar comigo para ele me dar uma garantia desses 50 mil reais. Um penhor de um carro que ainda estava livre de penhor, etc. Ele se recusou. Então, eu tenho direito agora, como mutuante, de pedir a rescisão do contrato e requerer que ele me devolva, me devolva 50 mil reais, né, com atualização monetária, com juros, dependendo do que foi contratado, antes mesmo do vencimento, justamente por conta dessa cláusula, desse artigo do Código Civil. É um direito que eu tenho, tá bom? Como mutuante. Tá bom? E, finalmente, o último pontozinho aí, já vamos caminhando para o final da nossa aula. Não se tendo convencionado expressamente o prazo do mútuo, não se tendo convencionado expressamente o prazo do mútuo será, 2 pontos. O que acontece muitas vezes é que o contrato ou ele é mal feito, ou ele é feito verbalmente, ou se empresta coisa e se esquece de perguntar, mas você vai me devolver e tal. É muito comum que contratos assim de mútuo, principalmente de bens móveis, eles são feitos, o empréstimo é feito, realizado, mas não se estabelece nem por escrito, às vezes nem verbalmente, qual que é o prazo para devolver. Sabendo disso, o legislador civil coloca no Código Civil de 2002 algumas hipóteses para essas situações. Então ele coloca assim, não se tendo convencionado expressamente, o prazo do mútuo será até a próxima colheita. Então eu estou falando de cereais, de farinha de trigo, frutas, hortaliças, etc. Até a próxima colheita, se o mútuo for de produtos agrícolas, assim para o consumo como para a semeadura. Então é o seguinte, quando houver um empréstimo de produtos agrícolas, sei lá, 1 tonelada de grãos de café para semeadura ou para colheita, para consumo, etc. Eu emprestei 1 tonelada e eu quero essa tonelada de volta. Então, se eu não estabeleci com o mutuário qual que é o prazo desse empréstimo, o prazo de empréstimo é a próxima colheita. Por que a próxima colheita? Porque eu emprestei 1 tonelada de grãos de café, ele plantou, primeira colheita. A próxima colheita seria, para os olhos do legislador civil, o prazo razoável para ele fazer a sua produção, colher a sua produção e ainda devolver, nas bases contratuais estabelecidas, devolver aquela 1 tonelada de grãos de café para a pessoa que o emprestou. Tudo bem? Então, essa é uma das determinações do Código Civil. Em segundo caso, o prazo do mútuo será de 30 dias, pelo menos, se for empréstimo de dinheiro. Então, por exemplo, você pode me emprestar R$1.000? Posso, R$1.000 aí. Ou seja, a partir desse empréstimo, a presunção legal é de que ele tenha que me devolver, se isso não foi convencionado, porque eu posso ter convencionado por 1 ano, 6 meses, o tempo que eu quiser. 1 semana, você me devolve 1 semana. Se nada foi convencionado, a lei já presume que o empréstimo terá que ser devolvido, o mútuo deverá ser devolvido, ou o dinheiro dado em mútuo deverá ser devolvido em 30 dias. Tá bom? E no 3, não se tendo convencionado expressamente, o prazo do mútuo será do espaço de tempo que declarar o mutuante se for de qualquer outra coisa fungível. Aí, como é que se faz? É o que a gente chama em direito de cláusula aberta. Qualquer outro tipo de coisa fungível, que não seja agrícola e que não seja dinheiro, então é o espaço de tempo que declarar o mutuante. Mas como assim declarar um mutuante? Em tese, é muito difícil isso acontecer, mas em tese é
para tentar se resolver esse impasse de forma amigável. Se isso não for resolvido de forma amigável, ou seja, se isso for para as barras da justiça, o que declarar na petição inicial o mutuante autor é o que o juiz vai entender como sendo o prazo estabelecido para a devolução, desde que não seja produtos agrícolas e nem dinheiro. Tudo bem? Ok? Espero que esteja tudo bem. De novo, me coloco à disposição de todos vocês, tá? Para quaisquer dúvidas que vocês tenham, podem me mandar por aquele e-mail que tem na página inicial aqui, que eu respondo. Pode ser que eu não responda imediatamente, mas com certeza eu vou responder para vocês, tá bom? E isso vai ser, a gente vai fazendo assim até quando a gente retornar com as nossas aulas presenciais, tá? Então, só lembrando para vocês, eu vou fazer de tudo para sempre postar as aulas antes dos dias em que elas ocorreriam. Então, por exemplo, essa aula especificamente, eu estou postando hoje, na segunda-feira, para que ela já possa ficar disponível para vocês no dia em que vocês teriam aula comigo, se ela estivesse sendo presencial. Tudo bem, gente? Maravilha. Pessoal, muito boa noite, uma ótima semana para vocês. Se cuidem, tomem muito cuidado com esse coronavírus, porque não é brincadeira esse negócio, tá? Eu quero revê-los com muita alegria, com muita saúde em breve. Então, se cuidem, por favor, tá bom? Gente, beijão para vocês. A gente se vê até a próxima aula. Beijos, tchau, tchau, até mais.